onde Deus vive e, onde na verdade pode ser encontrado. Meus amados irmãos, este texto que nós acabamos de ler está dentro de um contexto da história da mulher chamada samaritana. A mulher samaritana, na verdade, ela estava desejosa de ser respondida nas suas interrogações. Havia inquietações quanto à adoração ao Senhor. E esta mulher, ela encontrou-se com Jesus. E ela percebeu que Jesus não era samaritano. E Jesus conversa com ela, sendo judeu. O judeu e o samaritano não havia comunhão entre eles. Eles não se davam. Eram inimigos ferrenhos. Porém, quando Jesus se dirige àquela mulher que vem buscar água para dessedentar a sua sede, Jesus se dirige a ela pedindo água. E ela diz no contexto destes versículos que acabamos de ler: como tu, judeu, pede a mim água, sendo samaritana? E Jesus disse: olha, se você soubesse quem está pedindo água a você, você lhe pediria água, e ele te daria água da vida, que jorraria para a vida eterna. Na verdade, meus amados irmãos, esta mulher tinha uma inquietação quanto à sua vida de adoração. E quando falamos de adoração, quando falamos a esse respeito, vem uma pergunta que ao nosso coração, à nossa mente: quem nunca ouviu falar de lugar sagrado? Quem nunca ouviu falar de um lugar sagrado? Hoje, muitos dos irmãos que aqui estão, quem sabe já passaram ou vieram do catolicismo, e até hoje as pessoas fazem peregrinação aos lugares chamados sagrados, aonde eles têm aquele lugar como algo da presença mística de Deus, ou de algo que possa resolver ou satisfazer as suas necessidades. Lugares sagrados, quem nunca ouviu falar? Há tantos lugares que as pessoas sacralizam, que buscam, na verdade, a ser presentes nestes lugares, buscando alguma coisa para as suas vidas. Ouvimos dizer que em certos lugares Deus pode ser percebido de uma forma maior, onde Deus pode ser encontrado de uma forma mais intensa. E eu, quando estava meditando nesse texto, eu me lembrei do tanque de Betesda. O tanque de Betesda era um lugar mais ou menos assim, um lugar sacralizado, um lugar onde as pessoas, elas afluíam. Havia muitas pessoas deficientes, havia muitas pessoas enfermas, havia todo tipo de pessoa com todo tipo de enfermidade. Havia, irmãos, alpendres, havia galerias, onde as pessoas ficavam ali para esperar o movimento das águas, porque aquele lugar era um lugar sagrado. E Jesus chega àquele lugar, havia centenas de pessoas, doentes, deficientes. E Jesus olha para um moço que estava ali, e olha para ele, e vê a sua necessidade, vê a sua situação. Jesus se compadece daquele homem, e pergunta para aquele homem: quer ser curado? Ele estava ali para isso. Parece uma redundância, não é? Ele estava ali para ser curado. Porém, ele diz: olha, como posso ser curado se não tem ninguém que me ajude? Porque ele era coxo, ele não andava, ele não se movimentava, não tinha como descer a água quando a água era agitada, porque a Bíblia diz que em certo tempo descia um anjo e movimentava a água, e todos aqueles que desciam na água movimentada saíam curados da sua enfermidade. Mas ele dizia: como é que eu vou descer se não tem quem me ajude? E Jesus disse: queres ser curado? Ele disse: eu quero. Toma a tua cama e vá para a tua casa. E no mesmo instante o homem levantou, pegou a sua caminha e foi para a sua casa. E meus amados irmãos, lá no tanque de Betesda, a Bíblia diz que Jesus só curou aquele homem. Se tinha tantas pessoas ali necessitadas,
Porém, na verdade, aquele homem tinha um coração desejoso de encontrar-se com Deus, como talvez outros poderiam ter, mas não criam em Cristo. E Jesus estende a mão àquele homem e ele sai curado daquele lugar. Quantas pessoas mesmo hoje, até mesmo cristãs, que se dizem crentes, peregrinam em determinados lugares para buscar uma bênção. Quantas pessoas a gente conhece que vai em busca de lugares, porque acha que lá a presença de Deus é mais intensa, achando que aquele lugar é mais sagrado, achando que aquele lugar é melhor do que qualquer outro. Deus vai estar lá. Deus vai estar lá com a forma intensa. É a ideia que se tem de sacralizar ambientes para que a presença de Deus se faça real. A mulher samaritana, na verdade, tinha uma pergunta no seu coração. Ela tinha uma indagação, ela queria saber qual era o lugar. Qual era o lugar correto, qual era o lugar preferido de Deus. Ela queria saber aonde Deus, na verdade, habita. Ela queria saber aonde Deus verdadeiramente se manifesta. E ela chega para Jesus e pergunta: qual é o lugar da adoração? Aonde devemos adorar? E Jesus, ele responde de forma diferente àquela mulher. Ele, na verdade, coloca para ela que Deus, na verdade, não importa com o lugar. Deus não se importa com o lugar, Ele se importa com pessoas. Deus se importa não é o ambiente onde eu estou, Ele se importa com a atitude como eu estou. Porque eu posso estar dentro da igreja e não adorando a Deus. Eu posso estar no ambiente da adoração e não estar adorando. Mas eu posso estar na minha casa e ter a comunhão e a adoração na presença de Deus. Eu posso estar dentro do meu carro, dirigindo, e estar adorando a Deus. Porque Deus não se prende a um espaço. Certamente que esse lugar, construído para esse propósito, dedicado para esse propósito, certamente, todas as vezes que eu adentrar aquela porta, eu vou encontrar a presença de Deus aqui. Porque esse lugar foi preparado para isso, ele foi construído para isso, ele foi dedicado para isso. E todas as vezes que eu vir aqui, não importa se esteja com alguém ou esteja sozinho, eu vou sempre encontrar o Senhor. E há um corinho que a gente canta que diz: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não é verdade? Você sempre vai encontrar Deus quando vir aqui, com uma atitude de adoração, com um coração quebrantado e contrito na sua presença, você sempre encontrará o Senhor, porque este lugar foi construído para isso, foi dedicado para isso, para esse objetivo, para esse alvo. Independente deste lugar, você pode adorar a Deus lá na sua casa, você pode adorar a Deus no seu carro, você pode adorar a Deus no seu trabalho, você pode adorar a Deus andando pela rua, adorando o Senhor, bendizendo o seu santo nome. Você pode glorificar a Deus adorando o Senhor, mesmo, quem sabe, na caminhada, empurrando o seu carrinho lá no supermercado, adorando a Deus. Está tudo em crise, mas nós estamos em Cristo, nós estamos na presença do Senhor. E lá no supermercado, mesmo que as pessoas estejam remarcando os preços, a gente adorando ao Senhor, fala: Senhor, eu preciso fazer a compra do mês para a minha família, para a provisão da minha casa. Ó Deus, dá-me sabedoria para fazer uma compra digna. Você vai adorando ao Senhor, glorificando a Deus, e vai fazendo a sua compra, chega no caixa, você paga, e dá sobra dinheiro, e você vai feliz para casa. Abençoado. Porque, meus amados irmãos, Jesus responde àquela mulher, falando quanto à sua indagação, que Deus quer adoradores, como diz aqui o texto, que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está preocupado com o ambiente, mesmo que existam ambientes separados para isso. Mas ele não está preocupado com o ambiente, ele está preocupado com aqueles que vêm ao ambiente de adoração. Com que atitude a gente vem à presença de Deus? Ele está procurando, ele está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
ele não se preocupa com o lugar. Ele não se preocupa com o ambiente, mas sim com a sinceridade daqueles que vêm. Daqueles que se apresentam diante dele em adoração. E há um corinho que diz, em adoração. Como é que é? Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, fonte de água viva. Que tremendo. Quando a gente chega à presença do Senhor e pode render graças a Ele. Meus amados irmãos, quando eu estava meditando nesta mensagem, eu parei várias vezes para cantar. Eu peguei até o inário e comecei a cantar tantos hinos de adoração que a gente tem na presença de Deus. E senti a presença do Senhor na hora que eu estava refletindo sobre esta palavra. E dizendo, Senhor, não me deixa perder a sensibilidade de adorador na Tua presença. Não me deixe perder, Senhor, mesmo diante das situações, das circunstâncias que possam vir, ó Deus, pelas pressões, ó Deus, ou mesmo por tantas tribulações que possam vir. Não me deixe perder a sensibilidade de um verdadeiro adorador. Jesus estava dizendo para aquela mulher que ele não estava preocupado com o ambiente, com o lugar, mas estava preocupado com que atitude a gente vem na sua presença. Com que posicionamento a gente está diante dele. Deus não habita em templos, como diz a palavra, construído por mãos humanas. Porque esse lugar aqui, vazio, sem nenhuma reunião, sem ninguém, não tem propósito. Ele só tem propósito quando nós aqui estamos. Ele só cumpre a sua finalidade quando nós aqui viemos. Ele só cumpre o seu objetivo se nós nos reunirmos aqui. Porque do contrário, são 4 paredes. Somente ambiente arrumado, mas não tem ninguém. Quantas igrejas na Europa, quantos templos suntuosos nos Estados Unidos. Coisa linda, coisa magnífica de se ver. Vazio, sem ninguém. Ninguém. Estão sendo vendidos. Porque não há ninguém que adore o Senhor. Porque é um ambiente, amados, que não cumpre o seu propósito. Porque só cumpre quando nós aqui viemos com uma atitude verdadeira de adorador na sua presença. Porque não é um ambiente, não é o lugar, mas é o coração, é a nossa vida devotada ao Senhor. Um coração quebrantado diante dele, como diz a sua palavra. O que Deus deseja é habitar na nossa vida, na minha vida, na sua vida. O que Deus deseja é que nós tenhamos a vida de Cristo em nós. Que a gente viva isso com intensidade. Ele deseja habitar na nossa vida, para que, por meio de Cristo, façamos com que a nossa vida, no lugar em que a gente estiver, seja santificado. Seja o lugar de adoração, da presença de Deus. Ele quer que nós vivamos este habitar, este viver de Cristo em nós, para que aonde a gente for, o lugar seja santificado pela presença de Deus nas nossas vidas. Por isso, meus amados irmãos, o que mais é cômodo? O que é mais fácil? O que mais as pessoas podem entender como cômodo, como fácil? Santificar lugares ou santificar a vida? O que é mais fácil? O que é mais fácil para as pessoas? Santificar lugares, achando que Deus, de uma forma, vai estar presente ali sempre, achando que o lugar é sacralizado, ou de uma vida santificada? O que é mais cômodo? Certamente, meus amados irmãos, santificar lugares é mais fácil, é mais cômodo do que santificar uma vida. Do que ter uma vida santificada diante dele, porque isso exige de nós abnegação. Porque sacralizar um lugar, um ambiente, é muito fácil, a gente constrói e tudo bem. Mas a vida exige determinação,
A vida, nossa vida, exige uma abnegação constante, todos os dias, de renúncia, de posicionamentos coerentes à vontade de Deus. Isso nos exige sacrifício. Por isso é mais cômodo santificar lugares do que a nossa vida. E eu repito nesta noite, Deus não está preocupado com lugares, Ele está preocupado com a minha vida e com a sua vida. De adorador, vida santificada na sua presença. Porque os lugares, os ambientes sacralizados, eles fascinam, eles cativam as pessoas, eles atraem as pessoas, porque elas acham que, estando naquele ambiente, eu estou protegido, ou mesmo que saindo dali, eu vou estar como que guardado. Se eu não tiver uma vida santificada, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de presença dEle na minha vida, da minha vida na presença dEle, certamente nada disso acontecerá. É preciso haver uma busca constante, não de lugares sacralizados, mas da presença de Deus na minha vida e na sua vida. Independente do local, como anunciamos, o trabalho da semana são normais. Todo dia tem oração aqui na igreja às 8 horas da manhã. Terça-feira tem oração à noite. Tem discipulado à noite. Quarta-feira tem oração, tarde da bênção aqui na igreja. Quinta-feira tem um culto da vitória. Irmão, só não é abençoado quem não quer. Não é verdade? Porque você tem oportunidades para buscar a Deus. Mesmo desanimado, mesmo quem sabe enfraquecido, enfraquecida, você vindo à presença de Deus. A Bíblia diz que Deus não despede ninguém de mão vazia. Quando eu venho à presença do Senhor, quando eu me achego a Deus, Ele não vai me despedir de mão vazia, não. Se eu tenho um coração sincero, uma alma disposta diante dEle, de verdadeiro adorador, adoradora, Ele há de suprir, Ele há de responder às nossas necessidades. Mas para isso eu preciso ter uma atitude de santificar a minha vida e não de lugar. Eu não sei quantos viram aquele filme que passou tempos atrás, que foi uma febre, Quarto de Guerra. Quarto de Guerra foi um filme interessante. Mas qual é a mensagem do filme? Hein? Oração. A mensagem do filme é oração. Se eu tiver uma vida de oração constante, de ter tempo para com Deus, meu amado irmão, minha irmã, a vida vai mudar. Se eu tiver uma vida de santificação ao Senhor, uma vida de adoração a Deus, não é o local, não é o ambiente, mas é a minha atitude diante do Senhor, de estar todos os dias, em horas marcadas na presença do Senhor. Ele vai atender, Ele vai estar presente, e tudo quanto a gente pedir, diz a palavra, Ele atenderá, Ele responderá. E a gente fica fascinado em ver um filme, quando a Bíblia já diz para a gente, tudo. O problema é que a gente vê o filme, ouve a palavra, e continua do mesmo jeito. Porque o problema não está nessas coisas, está na gente, nos nossos posicionamentos diante dEle. Como nós nos posicionamos diante do Senhor. Na verdade, meus amados irmãos, Deus, Ele quer habitar no meu coração, no seu coração, Ele quer habitar na nossa vida, mas para isso a gente precisa ser verdadeiros adoradores. Ter uma vida de adoração constante na sua presença. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das dificuldades que possam vir, o nosso lábio não pode deixar de cantar, de adorar o Senhor. A nossa vida não pode deixar de adorar a Deus. Não podemos deixar de ter uma vida de verdadeira adoração, rendida ao Senhor, completamente devotada a Ele, com o senso da majestade e da presença de Deus na nossa vida, aonde Deus se revela de uma forma plena,
A minha esposa tem uma experiência que a gente viveu no campo missionário. Momento muito difícil para a gente. Onde a gente teve essa experiência e passando por muitas lutas, muitas dificuldades, doenças. Os meus filhos quase morreram no campo missionário. Mas Deus não deixaria morrer porque Ele é fiel. Que aquele que envia é aquele que cuida, é aquele que sustenta, é aquele que protege. E confiado nisso, a gente buscava ao Senhor. Mas mulher, sabe como é mulher mais sensível, né? Mulher, quando vê o filho doente, ela desespera, né? Ela se derrama, ela se desmonta, né? E os nossos filhos estavam doentes, Timóteo e Jonas estavam muito doentes, porque fomos fazer uma viagem dentro do campo missionário, visitar as igrejas, a qual a gente supervisionava, e a primeira igreja mais perto, eram 5 horas de viagem. A primeira igreja mais perto. E a gente teve que fazer essa viagem, e eu fui pregar numa igreja que ficava a 8 horas de viagem, e num fusquinha abençoado, né? Eu e minha esposa e meus 3 filhos. A gente entrou no fusquinha, botou a bagagem e fomos. E o pneuzinho careca, aparecendo já o arame. É só Jesus na causa. E aí eu falei para o Tiago era o mais velho, Jonatas era recém-nascido. E eu falei, meu filho, nós vamos ter que viajar, e o pneu do carro está careca. E a gente precisa que Deus nos guarde, porque o pneu não pode furar, porque o papai também não tem dinheiro para consertar pneu. E a gente tem que ir, tem que voltar, e o pneu tem que durar. Você pode fazer oração e pedir para o Pai do Céu, para que Ele abençoe a nossa viagem, e que nada de mal aconteça com a gente, e que Deus nos guarde na ida e na volta, em nome de Jesus. Porque, irmãos, tinha mais ou menos 30 quilômetros de estrada de chão. A pedregada, aquelas pedrinhas, que gostam de cortar pneu, e o pneu careca, aparecendo arame, só Jesus. E aí o Tiago fez a oração muito bonita, e ele falou, Papai do Céu, abençoa a nossa viagem, que vai ser muito feliz, que vai ser muito boa. Eu falei, amém, a gente orando e tal, e concordando com ele, e ele orou, eu falei, amém, meu filho, muito obrigado, Deus abençoe. E entramos no carro e fomos embora. Né? Lá em Rolim de Moura, lá no interior de Rondônia. E chegamos na casa, não tinha água encanada, era água de cacimba, e ali eles ficaram doentes, os 2 ficaram doentes, Tiago e Jonatas, Timóteo e Jonatas. Pegaram uma desidratação violenta. Voltei para casa com os 2 doentes. Timóteo saiu rápido, mas o Jonatas, só Jesus. Né? Teve que ficar 15 dias internado, né? Porque ficou muito mal, quase morreu. E num desses momentos, Solange, bem fragilizada, a gente orava todos os dias na igreja, pela manhã, porque eu morava ao lado da igreja, morava atrás da igreja, dentro do terreno da igreja. A gente saía de casa, as crianças dormindo, a gente ia para o templo, ajoelhava lá, pedindo ao Senhor a sua graça. E num desses dias, acabamos de orar, eu saí para atender as coisas da igreja, e ela estava arrumando a casa, e ela ajoelhou na cama e pediu a Deus, Senhor, por que tu nos abandonaste? Por que tu nos deixaste tão sozinho? Por que estamos aqui nesse lugar passando tantas dificuldades? O que tu queres ensinar com isso? E ela teve uma experiência, já contou para as irmãs aqui, que naquele momento Deus se revelou a ela de uma forma tão maravilhosa. É uma experiência que ela guarda com ela, nunca mais ela duvidou da presença de Deus. Nunca mais. E naquele momento ela sentiu uma mão bem grande sobre o seu ombro, dizendo para ela, olha, eu estou aqui com vocês. Você não está sozinha. Eu estou cuidando de vocês. Nada de mal vai acontecer. Lá na sua casa, os seus parentes, eu estou cuidando também. Então não se preocupe, descanse em mim, porque eu estou aqui. Ouviu a voz nítida de Deus.
Por isso, meus amados irmãos, eu quero dizer com isso é que Deus, Ele pode se revelar a gente, depende da nossa atitude de adorador. Não é um ambiente que vai fazer isso, porque hoje de manhã nada aconteceu, mas quando ela estava em casa, estendendo o lençol da cama, limpando, quem sabe, acertando os detalhes da cama, porque mulher gosta que não fique nenhuma ruguinha, né? Fica tudo certinho, puxa para cá, puxa para lá, e ela estava passando a mão e orando ao Senhor, e naquele momento em que ela estava ajoelhada, puxando o lençol, passando a mão para ficar, estava ajoelhada, ela orou ao Senhor, e naquele momento Deus se revelou a ela, porque ela estava com atitude de adoradora na presença do Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, na verdade, o Senhor, Ele quer habitar num coração quebrantado e contrito, um coração que seja totalmente devotado a Ele, que não haja reservas, que não haja divisões, de forma alguma, mas que possa estar inteiramente entregue a Ele. E como diz Paulo aos Efésios, dizendo, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor na sua presença. Deus vai habitar, Deus vai fazer morada na nossa vida, e seja em qualquer contexto, Ele vai se revelar a gente, na medida em que a gente estiver uma vida de verdadeiro adorador. Eu não sei como é que você tem vivido, eu não sei como você tem passado os seus dias. Quem sabe você tem achado, como a mulher samaritana pensava, ela achava que o lugar da adoração era em Samaria. Mas ela perguntou ao Senhor, aonde é o lugar? É em Samaria ou é em Jerusalém? Jesus disse, nem um lugar nem outro. Deus procura verdadeiras pessoas. Ele está procurando a mim, procurando você. E não é para amanhã. O texto diz, e vem a hora, e já chegou, é agora. É hoje que Ele está procurando você para ser um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora na sua presença. Ele deseja que você se posicione diante dEle, para que Ele possa revelar a você a sua vontade, o seu querer, aquilo que Ele tem desejado ministrar ao seu coração. Finalizando, diz o texto, que Ele está buscando, porque a hora é agora, já chegou. Ele está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não adore simplesmente de lábios, mas de um coração devotado a Ele inteiramente. Você se conhece. Você sabe como você tem estado na presença dEle. Você sabe como você tem vivido. E talvez você possa perguntar para o Senhor, Senhor, por que tu estás tão distante? Por que na verdade, Senhor, eu não vejo, eu não presencio, eu não sinto? Quem sabe o teu cuidado tão claro, mas Deus está presente. A Bíblia diz que Ele vai estar conosco sempre. Todos os dias, até o dia que Ele voltar. O problema não é se Deus vai estar presente porque Ele diz que está. O problema está na nossa atitude em relação à sua presença, para poder perceber o seu cuidado, para poder perceber a sua presença. Essa é a diferença. E é isso que Ele quer que a gente entenda, para poder viver o melhor que Ele tem a cada dia para a gente. Se nós tivermos um coração quebrantado e contrito diante dEle, seja qual for a circunstância no trabalho, talvez as lutas, as dificuldades no trabalho, que talvez queiram tirar nossa paz, a gente vai encontrar um momento de adoração naquele ambiente, porque o nosso coração está todo em Deus. E as pessoas podem dizer, mas por que você está tão tranquila? Por que você está tão, assim, parece que em paz? A coisa está tão difícil aqui.
Ele fala, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Ele está aqui comigo. E essa é a maior garantia e certeza de que eu posso viver em paz. Mesmo diante das situações em que nós estamos, porque Ele vai dar a solução, Ele vai dar a resposta que a gente precisa. Aí no seu lugar onde você está, feche os seus olhos, incline a sua cabeça. O que tem impedido você de ser um verdadeiro adorador? Uma verdadeira adoradora? O que tem impedido para que você possa perceber no seu viver diário a presença de Deus, o agir de Deus, o cuidado de Deus? De ter um coração adorador, um coração, na verdade, cheio da graça e da presença do Senhor. O que está faltando para que você possa usufruir de uma adoração completa todos os dias, não somente no ambiente de culto, todos os dias, todos os momentos da sua vida? Porque a adoração é um estilo de vida. A adoração não está restrita ao ambiente, mas à maneira como nós vivemos. Aí no seu lugar, quem sabe você precise, como a mulher samaritana estava precisando, de uma experiência de adorador, de adoradora, de experienciar algo da parte de Deus de forma intensa. Ela não estava compreendendo. Ela achava que o lugar é que fazia diferença. Mas você pode experimentar Deus todos os dias, todas as horas, e viver uma vida de adorador, de adoradora, em qualquer circunstância, em qualquer momento, jamais perder a sua atitude de adoração. Se Deus tem falado ao seu coração nesta noite, de que você precisa se posicionar diante dEle, em adoração, em uma vida devotada a Ele, aí no seu lugar, coloque a mão no seu coração dizendo, Senhor, me ajude a entender isso, me ajude, ó Deus, a viver isso, todos os dias, Senhor, todas as manhãs quando acordar, que eu possa viver, ó Deus, cada dia em adoração diante de Ti, uma vida completamente devotada a Ti, sabendo que o Senhor é quem tem cuidado de nós, lançando sobre o Senhor toda a ansiedade, toda a preocupação, aí no seu lugar, faça a sua oração ao Senhor e diga, Pai, eu quero, eu preciso. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estão os teus filhos, ó Deus, se colocando diante de Ti, dizendo, Pai, me ajude a ser um adorador, uma adoradora verdadeiro, verdadeira. Pai, aqui estão os teus filhos dizendo, dá-me a compreensão, Senhor, a disposição de poder adorá-lo em espírito e em verdade. Senhor, nesta noite, eu quero pedir que Tu venhas ajudar a cada um dos Teus filhos, Senhor, com um coração sincero diante de Ti, porque é isso que Tu queres, é isso que Tu buscas, Senhor, corações sinceros diante de Ti. Pai, que os Teus filhos possam experimentar esta semana o Teu cuidado de uma forma sobrenatural, e que vivam, Senhor, uma vida de adoração intensa na Tua presença, e que isso transforme, Senhor, o viver deles, e que esta semana seja uma semana diferente da atuação do Teu Santo Espírito. Venha ajudá-los, meu Senhor, venha, ó Deus, auxiliá-los, ó Deus, em tudo aquilo que eles precisam,
para posicionarem-se, ó Deus, em adoração diante de Ti, mesmo diante da luta, dos problemas, dos desafios que possam surgir, ó Deus. Venha, ó Deus, fortalecê-los, animá-los, motivá-los, ó Deus, a lembrar, ó Deus, da Tua palavra, das Tuas promessas, do Teu cuidado, que nos traz esperança, que nos traz confiança diante de Ti. Seja a Tua graça, Senhor, sobre cada um de nós, pois eu me incluo, Senhor, junto com eles diante de Ti, para que possamos vivenciar, ó Deus, todos os dias, a Tua bênção e a Tua graça sobre a nossa vida. Ó Deus, que os Teus olhos nos encontrem, que os Teus olhos nos achem, Senhor, como verdadeiros adoradores, e adoração constante na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.